Mais um podcast Serra em Paraíba. Eu, Cláudio Orestes, estou hoje com a doutora Tânia Menezes, gestora do Hospital Municipal Infantil Valentina Figueiredo. Doutora Tânia, poderia se apresentar? Olá, Cláudio. É um prazer estar aqui hoje, receber esse convite, vindo de você, através do CRM também, Paraíba. E assim, eu me chamo Tânia Menezes, sou pediatra de formação, RQE em pediatria, sou médica intensivista há mais de 25 anos, já trabalhando na UTI da Unimed. E assim, fui gestora de uma grande empresa, a Cooperativa de Médicos daqui de João Pessoa, da Paraíba. E assim, passei 16 anos na gestão. Foram 12 anos na gestão como superintendente da Unimed, João Pessoa, e 4 anos na diretoria administrativa do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Acumulou um excelente currículo e uma capacitação. Isso, com certeza. A Unimed, além de querer investir na própria diretoria, eu fui em busca, porque às vezes a pessoa entra numa gestão dessa e fica acomodada. Exato. Mas assim, eu fui em busca, sim. A Unimed me proporcionou cursos de excelência, fiz curso em gestão empresarial, gestão de recursos humanos, uma pós-graduação em gestão hospitalar, fiz cursos de menor carga horária, como controladoria, que hoje é o compliance, Fiz cursos também sobre logística, a cadeia toda de suprimentos, então, e outros cursos menores. E isso lhe deu uma visão holística sobre a gestão, não é? Com certeza. E assim, a princípio eu não tinha nem intenção de continuar em gestão, Mas assim, foi uma paixão, Na minha vida, aflorou realmente, e eu me dediquei, eu fui em busca. Eu fui em busca de conhecimento. Você foi cooptada. Fui cooptada justamente nessa área de gestão. Agora me diga uma coisa, o que levou você lá atrás a fazer pediatria? Pediatria não estava nos meus planos, Eu realmente queria fazer cirurgia. E aí eu fiz prova para residência médica, sem estudar muito, Não dei muito atenção que precisava realmente passar para entrar numa residência médica. E aí me desencantei, não passei. E aí minha tia, ela tinha muito conhecimento com a doutora Leida, Minha mestra maior, diretora do AMIP, uma das donas do AMIP. E aí, Tânia, eu vou lhe arranjar um estágio lá no AMIP para você passar o ano estudando para residência médica e você não ficar sem fazer nada. Sim. E aí eu entrei e, coincidentemente, nesse ano, na residência médica para R2, 3 residentes R2 desistiram. E passaram na residência em suas cidades e foram embora. E aí a doutora Leida me pediu para rodar com um R2, certo? E eu rodei entrando numa escala mesmo de residência médica. Então, eu posso me considerar que, na época, que eram 2 anos de residência médica, eu fiz 3 anos. 3 anos, que atualmente são 3 anos. Com certeza. E eu participei de tudo, de seminários, plantões, toda a carga horária. E ela, na época, ela me ofertou meia bolsa, em consideração. E assim, eu fiz o ano todo intensivo e me apaixonei, fiquei perdidamente apaixonada por pediatria. Eu acho que não estava nos planos de Deus que eu realmente fizesse cirurgia, era a minha intenção, mas os planos de Deus para mim eram outros, Foi um desígnio Com dele. certeza. Eu acho que é um chamamento, não é moleza você hoje em dia querer seguir e se apaixonar perdidamente por ser pediatra, Eu acho que somos anjos de Deus aqui na Terra para tomar conta, Exato. De uma população de crianças que são tão fragilizadas quando estão doentes demais. Tânia, você tem uma forte pegada na área privada. Sim. E como surgiu esse convite, essa oportunidade de participar na gestão pública, que, de certa maneira, é um desafio bem maior do que o privado, O desafio realmente ele é muito grande, não só no nosso município, mas em relação a outros municípios que existem no Brasil afora, Eu creio que houve uma resistência minha no começo, porque a gente saiu de uma gestão onde realmente a gente tem tudo e tem a caneta maior para a gente realmente poder decidir, e colocar para frente grandes projetos, e ver as mudanças acontecerem e ter resultados assim altamente positivos. Então o desafio era muito grande. Então realmente eu recebi o convite, fui muito resistente a aceitar, e assim aceitei, mas no dia seguinte eu pedi exoneração. Foi em outubro, há 3 anos
há 4 anos atrás, e aí houve a necessidade que a colega que estava à frente do Hospital Municipal de Valentina, a doutora Daci, que eu tenho muito apreço por ela, ela estava acumulando cargos na época e veio novamente o segundo convite, e dessa vez foi uma intimação da doutora Margarete Diniz, que na época ocupava o cargo de secretária de saúde, né, do município, secretária-geral, e assim, eu passei 15 dias para realmente dar um retorno para ela. E aí elas vêm para a gente conversar, e quando eu coloquei na mesa tudo o que era, que eu tinha a impressão de ter um campo enorme dentro de uma gestão praticamente privada, que é a Unimed, né? Sim. E o que a Unimed me proporcionou como gestora, e eu pude fazer por conta dos recursos que são realmente muito bons, né? Recursos humanos, recursos de qualificação do pessoal, As condições são recursos favoráveis. financeiros, estrutura, infraestrutura. E assim, eu sei que eu não ia ter isso na gestão pública, né? E aí, tudo que eu coloquei para ela na mesa, o que eu gostaria para ser uma gestora de um hospital municipal e ter a oportunidade de tentar fazer as mudanças, porque eu não sei entrar numa gestão e ficar na zona de conforto. Ou eu entro para realmente promover Fazer as a mudanças diferença. e fazer a diferença, ou eu não entro. E eu disse para ela, não era a minha intenção, mas eu acho que foi um chamamento de Deus. Foi um propósito na minha vida, que quando no Dia das Crianças a gente fez uma reunião lá no Moacir Dantas, e assim, a colega auditora, que era do Valentina Stânia, eu soube que você recebeu um convite para ficar na diretoria do Valentina, considere isso como uma missão para você, um propósito de Deus. E quando a gente coloca isso, Cláudia, que a gente vê que realmente, né, não era a minha intenção de maneira nenhuma, eu já estava declinando de ficar em gestão, até para voltar mais para a família, que eu tinha me dedicado muito, e aí vem aquela reflexão sobre as palavras da colega, né? Eu disse, meu Deus já me deu tanto, já me deu tanta oportunidade de eu crescer dentro de uma gestão, os conhecimentos que eu tenho até hoje, e assim, agora eu vou ter a oportunidade de investir no hospital infantil. Todo o conhecimento, mesmo com os recursos deficitários, com a infraestrutura, com pessoas que não são qualificadas, mas esse é o diferencial. Esse foi o diferencial. E eu encarei como um desafio e uma missão e um propósito de Deus na minha vida. Me diga uma coisa, me fale do hospital. Bom, o hospital agora virou minha paixão, né? O hospital é minha paixão. Me deu um pouco de desespero quando eu cheguei, porque realmente todas essas coisas que eu já acabei de lhe dizer, a gente não tinha com quem contar, com pessoas altamente qualificadas, né? E, assim, é uma diretoria que realmente não tinha o padrão do que a Unimed investiu, né? Mas eu disse, mas eu vou tentar fazer a diferença. É mais ou menos assim, eu imagino que é como uma coxa de retalho em que vocês Isso. vai grudando as pessoas e amarrando a situação. Então, você imagina a resistência que eu tive, primeiro, de fazer as mudanças, né? Você sabe que o ser humano, ele é muito difícil de aderir a mudanças. Então, Exato. é cultural. E a cultura do hospital, ele era um hospital que já tinha 14 anos, né, que era o hospital infantil, e que tinha muitas pessoas efetivas, né, como colaborador, e que essas pessoas estavam numa zona de conforto, só esperando dar o tempo para se aposentarem. Sim. Né? A gente tinha uma gestão de coordenações com esse mesmo pensamento, né? E assim, não tinha a qualificação necessária para a gente tocar alguns projetos e Mais colocar ousados. o que eu queria implementar de mudanças dentro do hospital público. E assim, o desafio foi muito grande. Então, qual foi a primeira coisa que eu tentei fazer? Certo? A gente trabalhar a parte de conquistar pessoas, tá? Porque o bem maior de uma empresa, seja de onde for, de um Qualquer hospital, lugar são os recursos. quem faz as mudanças acontecerem é justamente os recursos humanos. E eu dou muito valor aos recursos humanos, entendeu? E assim, eu acho que é o capital que a gente tem, que a gente pode mais investir para a gente tentar fazer as mudanças. É E justamente obter mais resultados. demais. Não adianta a alta liderança querer fazer aquilo, mas quem vai implantar as mudanças? É quem São as tá lá. pessoas. Então, eu tentei conquistar. Eram muitos feudos, né? Muitos trabalhos individualizados. Assistente social dizia, não, isso não é comigo, isso é com a psicologia. Cada um Isso é comigo, com a enfermagem. cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, aqueles feudos, puramente feudos. E aí eu começo a fazer todo aquele trabalho, tá certo, de conquistar as pessoas, principalmente o corpo de coordenadores, para poder fazer com que eles Se tivessem sensibilize. aquela unidade em trabalho como o corpo humano, tá certo? Ele não funciona integralmente, com toda a vitalidade, separado os órgãos.
É preciso que todos estejam juntos, Integrados. né? Integrados. Uma corrente também, o elo tem que estar junto. E assim, eu comecei do zero, realmente. Primeiro, trabalhar pessoas e conquistar a confiança dessas pessoas para acreditarem no meu trabalho. Uhum. Muitos disseram, não vai adiantar, ela vai sair, daqui a 3 anos tem eleição e ela vai sair e vai ficar do mesmo jeito. E assim, eu digo, mas eu vou ter minha consciência tranquila que fiz pelas crianças, pelos familiares, pela população. Se foi me confiado um cargo, eu vou dar mais ainda do que eu me doei para a Unimed, porque o maior conhecimento que tem dentro do hospital sou eu. Então, Exato. se eu não fizer, tá certo? Então, a coisa não vai andar. E aí foi quando eu comecei. Conquistar pessoas, né? Investir em qualificação. Você foi montando a sua orquestra. Justamente. Né? E todo mundo no mesmo barco, rumando para o mesmo lado e para o lado certo. E aí eu comecei, eu mesmo, a capacitar essas pessoas, dando, primeiro, aulas de motivação, de liderança, né? Tentei conquistar. A gente fundou o NEP, que não existia o NEP, lá no hospital, e através do NEP a gente começou a qualificar os colaboradores. Os médicos eram mais difíceis, porque você sabe que hoje no mercado de trabalho, pediatra está em extinção. Se o governo federal nos der um apoio para a gente investir em maior número de vagas para residência médica em pediatria, tá certo? A gente vai continuar desse mesmo jeito, colocando numa frente de trabalho, onde hoje eu tenho 25 médicos trabalhando no meu pronto-socorro, no pronto atendimento, e desses 25 médicos, só 30% que são pediatras com RQE. Então, voltando aqui para a gestão, então eu comecei a conquistar esse pessoal, esse público, e eles foram tendo confiança em mim. Então, a cultura que eu quis implantar primeiro foi a da confiança, né? Segundo, a gente começar devagarinho implantando tudo que eu tinha investido, onde eu participei da gestão do hospital por 4 anos. É um hospital acreditado nível 3 da ONA, é um hospital acreditado no Quimento Internacional. Deixei lá 13 títulos, né? Com melhores boas práticas de terapia intensiva adulto, de feridas, curativos e outros mais que a gente deixou lá. Eu tento trazer algum tipo de conhecimento para essas pessoas, né? Então, o que é que nós fizemos? Fizemos grupos de trabalho, tá? E junto com a diretoria, que realmente não tinha o conhecimento que eu tinha, mas eu tentei puxar a diretoria para o meu lado, e juntos nós começamos um trabalho, certo? De base fundamental, onde se eu quero dar um perfil à minha unidade, eu tenho que começar do zero. O que é que a gente tem que fazer? Planejar. Então, nós somos em busca de fazer planejamento estratégico do hospital, missão, visão e valores que não tinha, certo? Começamos a trabalhar com indicadores de desempenho, indicadores de segurança. Montamos um núcleo de segurança do trabalho que ele estava acabado, encerrado. Consegui uma pessoa realmente dentro do nosso quadro que tinha pelo menos a titulação. Então, reestruturei as comissões que são obrigatórias, que é comissão de prontuário, comissão de óbito, a CCIH. Nós implantamos também essas comissões. Fizemos eleição para diretoria clínica. Todo o corpo clínico fez eleição, montamos edital, dentro de todos os prazos necessários. Foi eleito o nosso primeiro diretor clínico do hospital, para ele nos ajudar a implantar protocolos, a nos ajudar a fazer fluxo e processos junto conosco. E também fomos em busca da comissão de ética médica e comissão de ética de enfermagem. Né? Então, nós fizemos uma base para poder começar os trabalhos. Então, foi um movimento grande, né? Foi um movimento grande. Esse primeiro ano da minha gestão foi toda voltada para organizar a casa. E dentro dos indicadores, eu não comecei a trabalhar só com os indicadores estratégicos. Eu tive que trabalhar com indicadores que não eram estratégicos, mas eram operacionais, para poder as coordenações terem visão que o setor, eles não poderiam mensurar, nem medir, nem implantar metas dentro da sua unidade, se eles não tinham conhecimento dos seus números. Como era que eles iam monitorar a sua unidade se eles desconheciam os números? O que eu não meço, eu não dimensiono. Não tem como, né? Então, indicadores execuíveis, os indicadores que a gente tem realmente fórmulas para colocar dentro de um escopo de uma meta, para ele realmente ser mensurável e execuível.
E a gente, dentro dos indicadores, a gente foi primeiro implantando a cultura de indicadores. Depois, vamos atrás das instruções de trabalho, dos famosos POPs. E onde era que estavam as instruções de trabalho? Não tinha. Não existiam. Então, nós fomos devagarinho. Graças a Deus, eu tive o apoio do nosso secretário de saúde para uma indicação minha que nossa ex-gerente Hilda foi uma baluarte dentro da Unimed com relação a implantar protocolos e esteve à frente da gestão da diretoria multidisciplinar e expertise grande em acreditação. E ela já entrou na Unimed e ela fazia parte da qualificação do pessoal de enfermagem, então eu tive muito apoio dela, certo? E a gente começou a fazer os POPs da enfermagem, tá certo? E fui para a parte multiprofissional e também para a parte administrativa. Foi a mais difícil, porque realmente eu tive, assim, dificuldade de ter pessoas boas no lugar certo. Hoje eu tenho uma equipe realmente de coordenadores que, quando muda a gestão, às vezes quer mudar, e eu, assim, pedi a Deus para que não mudasse. Sim. Por quê? Porque eles já estão muito integrados, e eles hoje confiam no meu trabalho, tá? E se desdobram, dão sangue, vestiram a camisa mesmo, dão sangue, suor e lágrimas para poder a gente tentar fazer o melhor para aquela unidade. Então, você montou uma equipe de Montei verdade. uma equipe de verdade, certo? E, assim, eles têm muita confiança em mim. E eu tive muito apoio dos secretários de saúde quando, mesmo com toda escassez de recursos, mas, assim, foram chegando, né, alguns tipos de profissionais do hospital que a gente não tinha, mas que seriam excelentes para poder a gente conseguir fazer uma assistência com qualidade e segurança do nosso paciente. A gente teve o prazer de receber na nossa equipe de profissionais odontólogos. Hoje a gente tem 4 odontólogos. A gente faz odontologia hospitalar. O trabalho que elas fazem é de excelência, tá certo? E eles fazem dentro da UTI e também fora da UTI, né, nas clínicas. E o pós, eles acompanham, mandam para a rede de atenção, que faz toda a parte de odontologia a nível da atenção básica. Eles monitoram esses pacientes. Recebemos mais fisioterapeutas, né, fonoaudiólogo, que a gente tem, por isso que a gente pôde implantar, inclusive, o projeto do Beira. Hoje a gente é referência para o Estado como um todo, né? A gente até fez parceria junto com a Arlinda para ele mandar as crianças que precisam de fazerem exames do Beira para a nossa unidade. Então, a gente teve apoio também em infraestrutura muito grande. Hoje, o hospital, são 74 leitos. Dentro dos 74 leitos, nós temos 12 leitos de UTI, eram 10, nós aumentamos para 2, né? Nós temos 62 leitos de enfermaria distribuídos em 2 alas, a ala respiratória e a não respiratória. Dentro deles, 2 isolamentos, certo? Na área não respiratória, a gente trabalha com 6 leitos para saúde mental. Eu acho que é o único hospital no Valentina. Nós somos referência em crianças até adolescentes, né? Até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, nós recebemos toda a demanda, inclusive do Estado como um todo. Nós somos referência, né, em crianças e adolescentes que chegam em surto psicótico. Abuso sexual e tentativa de suicídio. E qual o maior perfil desses pacientes com problemas mentais? Problema mental, o maior deles é crise de ansiedade, tá certo? A maioria deles por síndrome de abstinência ao celular. Por incrível que pareça, tenta o suicídio. Eu já tinha ouvido falar a questão do mundo digital e o impacto que ele tem como um dos principais critérios de internação em serviço privado. Mas eu não sabia também no serviço público. A gente interna em torno de 68 crianças ao ano, né? A gente tem uma rede de apoio, o PASME, o CAPIZI. A gente entra sempre em contato quando o paciente tem alta, a gente entra em contato com as instituições para dar continuidade ao tratamento. Muitos deles voltam porque recusam, os adolescentes principalmente, recusam o tratamento e voltam para a nossa unidade. Mas eu acho que também a gente tem o único hospital da Paraíba que tem plantonistas em psiquiatria, né? Temos 4 psiquiatras, eles ficam de sobreaviso. É uma coisa que eu nunca vi. Nós temos. Eu acho que nem privado, nem público. Nós temos uma equipe muito atuante, né? Eu pedi ao coordenador para montar protocolos, porque como eles são de sobreaviso, para dar para os pediatras da porta, né? E os não pediatras, mas são médicos, um apoio. Chegou a criança em crise, o que é que faz? O primeiro tratamento de choque, né? E até ele ser acionado, ele tem em torno de 1 hora para estar dentro do hospital, para poder fazer aquele
primeiro atendimento, e ali ele bota em observação, aumenta as drogas ou não, e indica se é internação ou deixa mais um tempo em observação, e nós temos essa enfermaria com 6 leitos. Então, isso é bom que a população conheça. É. Eu acho que muita gente desconhece isso. Desconhece. E assim, estamos pleiteando, esses leitos não eram regulados, não eram inscritos no SUS, e nós conseguimos, o ano passado, inscrevê-los. Foi uma luta muito grande, mas conseguimos inscrever 8 leitos. E assim, estamos em busca. Você sabe que o hospital público, ele vive também, não só do dinheiro público, porque tem um teto, né, para se gastar, se investir na saúde, na Secretaria da Educação e tudo. E assim, é preciso que a gente tenha também apoio de órgãos maiores, para poder a gente plantar um programa que eu tenho em minha mente, desde que eu adentrei no hospital, para a gente ampliar leitos de psiquiatria, certo? Para a gente fazer uma referência maior e a gente ter um tratamento mais adequado para esses jovens, porque realmente a enfermaria destinada à psiquiatria, ele fica dentro de uma ala de 30 leitos, né? E assim, essa ala, ela é distribuída em 5 enfermarias, cada enfermaria com 6 leitos. E a enfermaria da psiquiatria, ela fica nessa ala. Mas você imagina esses adolescentes, onde a gente tem enfermarias que não são adequadas, com vidros, né? Nas janelas, numa janelinha que tem lá em cima. Precisaria uma adequação melhor. Uma adequação. Para esse perfil assim, um espaço lúdico. Eu teve uma época dessa que a gente estava no surto de Covid, a gente precisou de mais leitos, e a gente foi falar com a diretoria da Juliana, que foi muito receptiva, nos ajudou muito. E a nossa psiquiatria foi toda para a Juliana. E eu conheci as instalações. Então, assim, as instalações dele, eles fazem toda a parte lúdica, né, de tratamento, porque não é só entrar, tá em surto, né, fazer aquele kit para dopar a criança, e você não faz a terapia. Não oferecer opção. Não, tem que ter pessoas especializadas trabalhando, né, na função certa. A gente tem que ter um espaço lúdico, onde eles possam fazer uma sessão de cinema, fazer uma arte, né, uma dançoterapia. E o meu sonho ainda é implantar, através de um projeto desse, com recursos do SUS mesmo, governo federal, uma ampliação para esses leitos. A gente fazer em torno, já que são 8 leitos, que a gente é referência através de 8 leitos, fazer 4 leitos para masculino, 4 femininos, que é uma ala só hoje em dia, com banheiros separados, essa área lúdica, e com profissionais, né, qualificados para trabalhar nessa área. Não os psiquiatras, mas a parte o pessoal que vai fazer as terapias, né? Assim, é interessante você falando, e a forma com que você fala, a parte de humanização. A humanização é um orgulho nosso. A humanização é bem interessante, porque eu, quando estive na diretoria da superintendência da Unimed, eu implantei o programa de humanização da Unimed João Pessoa. Na época, eu tive conhecimento com a Unimed Recife, né, que estava na segunda jornada de maratona de humanização, e nós saímos aqui com todas as gerências mulheres, né, ligadas a essa parte de humanização, a gerência de RH, a gerência de multidisciplinar, e nós fomos fazer a maratona. E nós implantamos aqui com Nara, na época era gerente, e até a mãe de Raoni, nós implantamos o programa de humanização da Unimed João Pessoa. E assim, eu quis trazer um pouco do que a gente implantou na época para adaptar algumas ações isoladas que já tinha. Então, o que é que nós temos hoje de humanização, né? A gente pode se dizer que a gente trabalha acolhendo as crianças com protocolo de classificação de Manchester, certo? Bem definidos, né? A equipe toda treinada, fizemos um curso para retreinar esse pessoal da classificação. Antes de chegar na classificação, a gente tem uma pessoa no birozinho, que ela é enfermeira, ela fica acolhendo os pais que chegam lá, tá certo? Para direcionar, ver uma ansiedade de um, de outro, porque às vezes... E após a classificação, eles é classificado às vezes verde, tem pelo protocolo, ele tem até 240 minutos para ser atendido, mas aí começa a ansiedade, porque vem uma classificação amarela e passa na frente, chegou primeiro e ela está ali para acolher e para tornar de uma maneira mais transparente, tá certo? Como é que o tempo de espera daqueles pacientes. E a gente tem banner também explicativos. Ao entrarem e são atendidos pelos médicos, eles vêm para uma área, tá certo? Isolada lá da frente da recepção, que a gente chamou aquário, onde tem as longarinas, climatizada. E ali eles ficam esperando serem chamados para exame laboratorial e de imagem. E depois eles retornam para o consultório médico. E ali eles ficam, naquele tempo, ansiosos também, e nós colocamos outras 2 pessoas
para acolher esses pacientes, principalmente na alta sazonalidade, onde eles passam, às vezes, muito tempo lá e começam a realmente ficarem ansiosos, e a gente oferece lanchinhos, né? Para as crianças e para os familiares. Eles recebem suco, biscoitos, entendeu? E assim, naqueles picos de maior sazonalidade. E o que é que a gente tem trabalhado como médico, certo? A gente está trabalhando um projeto muito legal que eu vou falar ali sobre linhas emergências, né? A gente trabalha muito com os médicos, né? O horário de divisão do descanso, né? Porque quando começa a fazer descanso desde de manhã, vai repercutir no horário de tardezinha, onde os pais e mães chegam do trabalho e trazem a criança para o hospital. E aí tem um acúmulo maior. E vem aquele acúmulo maior. Mas a gente foi mapeando isso daí. Por quê? Porque a gente criou um grupo de supervisão administrativa diurna e noturna, onde a cada 2 horas eles colocam para a diretoria como é que está o status das crianças lá na frente. Tantas crianças na triagem, tantas já feita a triagem, mas estão já sendo atendidas no consultório, tantas estão ali no retorno, tantas esperando exames laboratoriais e a gente entra em contato com o outro. Vocês têm algum software ou programa para controlar isso? Tem. A gente implantou recentemente não, desde o ano retrasado, um monitoramento através de painel, certo? A gente tem um painel na recepção, onde os pacientes são chamados, e esse painel, ele vai para essa pessoa que fica dentro do aquário com acolhimento, ele tem todo o mapeamento das crianças que já estão classificadas e estão esperando para serem atendidas, e tem também dentro dos consultórios, os médicos, eles podem chamar o paciente de acordo com o painel. É amarelo, é verde, esse aqui já está há tanto tempo, e aí se eles dão assim que não estão entendendo... Então tem um controle do Temos fluxo. o controle. Então, há 2 anos atrás, nós tínhamos um software, né, existente no hospital, onde ele tinha chamamento através de um painel, tanto para os médicos, né, mas a gente aprimorou recentemente. O painel não fica só com os médicos chamando, porque às vezes os médicos querem atender um paciente que é verde, que não dá muito trabalho, em vez de atender o amarelo. Mas aí vem o monitoramento. Essas 2 pessoas que ficam no acolhimento, eles têm, né, ali no corredor do consultório dos médicos, eles têm também, né, o painel, e eles, doutor, olha, esse paciente já é amarelo, já está tanto tempo esperando, entendeu? Então, eles ficam nesse controle, e isso agilizou muito o nosso atendimento, né? Mas você imagine, quando eu assumi no hospital, o fluxo de Covid. Eu ainda peguei 2 surtos grandes de Covid. E, assim, existia realmente um fluxo, né, muito bem feito, inclusive, e a gente aprimorou esse fluxo. A gente, através desse mapeamento que a gente fez, né, a gente aprimorou esse fluxo. E hoje, eu vou lhe dizer, assim, com toda certeza, a melhoria que a gente teve no aumento de número de crianças que a gente atende ao ano, que era em torno de 48 a 50 mil crianças. Esse ano de dezembro de 2024, nós fechamos com 67 mil e alguma coisa de atendimentos na porta do pronto atendimento. Um aumento de 50% a mais. Porque a propaganda da melhoria da assistência no Valentina, o boca a boca é a melhor coisa que tem. Repercutiu na população. Repercutiu na população, né? Então, recentemente, sim, aí vamos voltando para a infraestrutura do hospital. Nós tínhamos um bloco cirúrgico com 3 salas cirúrgicas, uma estava desabitada, sem funcionar, e assim, a gente teve o apoio também da Secretaria de Saúde, né, com relação a um bloco cirúrgico totalmente reformado, né? A terceira sala que estava fechada, ela foi aberta, e nós ganhamos mesas cirúrgicas novas, né, todas digitais. Ganhamos focos em LED de última geração, carrinho de anestesia, bisturi elétrico. O bloco foi todo reformado, o chão, o teto, portas trocadas. Então, quer dizer, realmente ficou um ambiente espetacular. Todo novo de se trabalhar, né? A nossa equipe é enxuta, que realmente o cirurgião infantil está também escasso no mercado de trabalho, né? Mas é uma equipe bem comprometida, né? Muito comprometida. E assim, eu acho que também é um orgulho para a gente é o único hospital infantil, acho que da Paraíba, que tem uma equipe de cirurgiões de alta performance e também cirurgia de otorrino, né? Nós também temos 2 da parte de otorrino. Nós temos a doutora Socorro Marques, que é a nossa coordenadora da otorrino, e ela coordena também as cirurgias no bloco, certo? Ela faz parte da equipe do SOS Otorrino e também da doutor Álvaro Ponce e doutor Matheus. São 3 otorrinos que nós temos. Doutor Álvaro, inclusive, foi nosso conselheiro também. Pronto, pois então nós temos essa equipe aí de excelência. E a parte de urgência, como é que ela funciona basicamente assim? A urgência. Depois eu volto a falar então do programa de humanização que nós temos, que nós temos as ações, né?
que a gente estava falando sobre essa Sim, humanização. pode continuar. Então, deixa eu falar. Então, a gente tem desde o acolhimento na entrada, assim que a criança é indicada a internar, então vem a equipe de psicologia e assistência social. Temos 3 por plantão diurno, certo? E aí elas fazem aquele acolhimento com a família, diz tudo o que é que a família tem de deveres dentro do hospital, os direitos, entendeu? A gente apresenta a nossa ouvidoria também, com toda a satisfação. A gente tinha muita menção negativa na ouvidoria. Hoje, a gente praticamente passa assim, Reduziu. quase 6 meses sem ouvidorias, né, negativas. Ao contrário, a gente tem ouvidorias com menções positivas, né? Então, faz todo aquele acolhimento, dá um direcionamento. E a gente também tem um orgulho de dizer que o nosso hospital, ele é todo ambientado com motivos infantis, né? É um aquário, praticamente, com os bichinhos, né? Foi uma ONG que há anos Ambientado. atrás ele pintou, ele, assim, é bem acolhedor. A brinquedoteca, quando eu cheguei lá, que é uma obrigatoriedade, existe uma lei, que eu não estou lembrando do Sim, nome da lei agora, mas é lei ter que também brinquedoteca em em hospital hospitais. infantil. Ela estava praticamente desabitada, porque realmente estava bem sucateada, assim, a infraestrutura dela é muito ruim. Não quis conversa, nós reformamos a brinquedoteca, ela está toda nova, fizemos a coberta dela e assim conseguimos doações tanto do Sicredi, de alguns brinquedos e tudo. O Sicredi foi muito parceiro conosco e temos mais outras instituições também parceiras. E a gente fez uma campanha de arrecadação de brinquedos e conseguimos uma pessoa para ficar dentro da brinquedoteca, fizemos junto com a CCH horários das crianças entrarem de maneira que não junte pacientes respiratórios com não respiratórios. Manter o mesmo perfil e E separado. assim, eu acho que é um local onde até a própria mãe ou o pai que está lá com a criança é um momento de desafogo para ele. Quando ele está realmente com a criança, às vezes até muito tempo dentro do hospital. E aí tem aquele horário ali, onde a gente ganhou também da Secretaria de Saúde, uma televisão grande, tela plana, enorme, que a gente deixa só em canais infantis, né? E assim, eles recebem muita visita de alguns voluntariados de igrejas. Quer dizer que vocês trabalham com parceiros voluntários lá. Voluntários, temos voluntariado e vamos lançar o próprio voluntariado do hospital, tá Sim. certo? Para mais ações de humanização. Então, a gente tem grupos como da Cidade Viva, que eles vão todos os domingos pela manhã e passam a manhã lá fazendo toda a parte de brincadeiras em cima de evangelização. Temos outra igreja também que foi inaugurada recentemente, o ano passado, que foi nos procurar querendo fazer trabalhos de evangelização. Temos o Coral da Unimed, que sempre está ali nas datas comemorativas, né? Dia das Crianças, da Páscoa, final de semana, que está lá encantando os pais, colaboradores e as crianças com a musicoterapia. Temos musicoterapia, reativamos as caixas de som para o hospital ter aquele som ambiente bem suave, bem Adequado. agradável, para poder desestressar, tá certo? Temos roda de conversa com os pais, tá certo? De que tá, geralmente, que passa mais de 5 dias, todas as sextas, quinta tarde. Quinta tarde nós temos uma roda de conversa com os pais, para tirar as angústias, a gente coloca eles na brinquedoteca, vai lá a nossa diretora multidisciplinar, ciência social, psicologia, e a gente faz aquela roda de conversa. Temos roda de conversas com dentro da unidade de terapia intensiva, onde nós implantamos também a visita multidisciplinar. Uhum. E ela está muito rica, coordenada por nosso diretor técnico, doutor Roberto Leitão, que é o nosso diarista da Certo. unidade. Então, nós implantamos nessa gestão nossa, eu participei da primeira visita multidisciplinar para poder ter o know-how e trazer o know-how que eu tinha da Unimed, né, das nossas unidades de Pra terapia lá. intensiva, lá para dentro, né, e começamos aquilo ali bem muito tímido. Hoje, ela é espetacular, com todos os multiprofissionais, discutindo os casos, debatendo, e depois aqueles casos mais complexos, que é onde a mãe está muito ansiosa, a gente leva a mãe para um espaço que a gente tem lá dentro da terapia intensiva para discutir o caso e os profissionais colocarem ali com toda clareza, com toda transparência, porque a gente também trabalha a governança. A gente trabalha a transparência, tá certo? A equidade, a gente tenta fazer com que eu não sou melhor que ninguém dentro do hospital. Eu sou sempre um aprendiz. E eu digo isso para minha equipe. Quero que trate bem nossos colaboradores e que as gestões nossas, as coordenações, as gerências, as diretorias, trate bem. Lá na minha sala, é aberta. Ela entra desde um porteiro, um terceirizado, e a gente está lá para receber, para acolher. E eu trabalho muito isso daí. A humanização também até para os nossos colaboradores internos. A gente final do mês, numa sexta-feira, nós temos aquele
acolhimento dos aniversariantes do mês. E a gente comemora as datas também festivas dele, né? Comemoramos também Dia do Médico e trazendo para você agora o lado também da nossa qualificação. Através do NEP, nós estamos já fazendo reunião com os médicos para as semanas do pronto atendimento. Para aqueles médicos que não têm RQ em pediatria, eu dei a oportunidade deles se inscreverem em 2 cursos. Um de longa duração, é uma pós-graduação em pediatria, e o outro de urgência e emergência em terapia intensiva. De toda maneira, é um curso em torno de quase 200 horas. Está qualificando. Com certificado do MEC. E, assim, é uma exigência para permanecer este ano na escala de plantão. E já temos 20 médicos inscritos, né? E vai começar agora em março. Excelente. E, assim, nós vamos também em parceria com a RUI, né? Com o SAMU. Nós já fizemos um curso referente ao PAUS, que o PAUS às vezes é caro para eles pagarem, mas mesmo os instrutores do PAUS, o mesmo conteúdo, curso pré-teste, curso pós-teste, e eles fizeram o primeiro grupo de 20, 10 enfermeiros e 10 médicos, e esse ano já estou fechando a parceria novamente para a gente qualificar o restante dos nossos médicos em cima do PAUS. Né? Então, quer dizer, a gente, fora isso daí, nós temos vários voluntários médicos, né, com o RQE, em várias especialidades, que querem se candidatar para a gente montar uma grade de programações, onde a gente vai ter educação continuada, permanente para os médicos e também para o pessoal multidisciplinar. Então, de certa maneira, bacana e qualificando os profissionais que querem, de fato, permanecer no serviço com o perfil do serviço. Com certeza. Nós vamos, assim, nessa linha, porque eu acho que a gente, com os recursos que a gente tem, tá certo? E com a muita boa vontade, tá? E a paixão por trabalhar com crianças, se a gente tem uma equipe qualificada, a gente sabe que a excelência na assistência vai lá para cima. É interessante que trabalhar com criança é apaixonante. A exemplo de você, eu também não ia fazer pediatria, mas quando você entra nesse ramo, é muito difícil não se apaixonar. Exato. E assim, tem um chamamento, né, Cláudia? A gente sabe que ser pediatra é um dom, né? Agora, o melhor, assim, com relação... foi o apoio que eu tive muito grande da Secretaria de Saúde, sabe? Porque a infraestrutura nossa era muito, assim, deficitária e a gente tem conseguido melhorar. A gente está recebendo agora em torno de mais de 600 placas de energia solar, todas colocadas em cima, e para isso ajeitaram o nosso teto, que tem algumas infiltrações. A gente conseguiu realmente ter uma periodicidade de prevenções corretivas. A gente não chegou nas preventivas ainda, mas vamos em frente. Eu já tive a notícia boa que esse ano chega a equipe da Secretaria de Saúde e de Engenharia para fazer outras melhorias, ampliar a nossa CME, ampliar alguns espaços. Eu vou fazer lá uma capela, já tem um cantinho que é o meu sonho. Esse ano a gente sair com essa capela, a gente climatizar uma área de recepção administrativa, onde a gente tem um ambulatório altamente festejado. Eu já disse as especialidades que a gente tem, não já? Não? Então, deixa eu falar. Nós temos hoje ambulatórios de otorrino, cirurgia infantil, consulta pré-anestésica, endócrino, dermatologia e neurologia, eletrocefalograma, feito pela nossa neurologista, doutora Cláudia Barros. Temos também cardiologia. Recentemente, a gente contratou uma pessoa que vai fazer ambulatório de cardiologia e pareceres. Temos hematologia e imunologia e alergologia. E temos parecer também em oncologia. Então, o nosso contingente de especialistas com RQE na área é muito vasto. Então, eu sou, assim, muito satisfeita e muito orgulhosa de ter essa equipe comigo lá no Valentina. E dar subsídio para toda a equipe. Para toda a equipe. Isso dá uma segurança muito grande. Temos reumatologia também. Não tem ambulatório, mas o doutor Evaldo, que é o nosso coordenador da enfermaria, nosso diretor clínico, é uma referência. A gente fornece até os pareceres dele para ajudar a nossa rede parceira, que é o Arlinda Marques. Pediu apoio e a gente está lá dando apoio com isso daí, entendeu? Então, eu acho assim, as mudanças são significativas. Antes, a gente tinha realmente uma taxa de ocupação que ia na enfermaria, que ia até 15 dias, era 10 a 15 dias. Hoje, a nossa taxa de ocupação, a gente trabalha com a meta de 6 dias de taxa de permanência dessa criança. Nosso giro de leite aumentou consideravelmente, né? O nosso obituário, que ele era bem alto, era em torno de 5%, até 6%. A gente está em torno de 1,5%, não chega a 2%. Raro o mês que tem assim, mas quando a gente recebe já das unidades do interior, a criança já moribunda, então é inevitável. Como o último que chegou lá para a gente, tá certo, um caquético bem 18
desnutrido, não passou 3 horas no hospital. Nem acesso venoso profundo se conseguiu fazer nele, entendeu? Eu lembro bem isso, na época só tinha o AMIP É, como referência. como E a referência. gente tinha um Então, eu obituário. acho que a equipe está bem comprometida, sabe? Assim, a gente teve inovação de algumas aparelhagens. Essa semana eu tive o prazer de receber um aparelho a laser para o pessoal da odontologia e para a nossa fono. Ela trabalha até neuroplasticidade com laser É intracraniano. mesmo. Ela trabalha, sim. E odontologia também com laser, né? Ela faz tipo de feridas que chega na boca e o que se tem evitado de PAV, né, junto ao trabalho da fono com a físio e com a odontologia, você não tem noção do que a gente tem diminuído, o índice de infecção da gente é lá embaixo, entendeu? Então, eu sou muito satisfeita e, assim, agradeço demais o apoio que a gente tem tido, inclusive da rede parceira da educação, porque quando a gente vai à vigilância sanitária pedir reforço na conscientização de vacina para essas crianças, para não realmente superlotar o nosso pronto atendimento. Quando a gente vai à Secretaria de Saúde ou de Educação pedir apoio para elas façam conscientização e palestras nas escolas para incentivar a vacinação, incentivar a alimentação saudável, incentivar a higienização. Então, é toda uma rede contribuindo, tá certo? E a gente está sempre em contato para poder a gente tentar desafogar o nosso pronto atendimento. E, assim, a última notícia, eu acho que meu tempo já está se esgotando, só para falar para você a nossa satisfação em ter conseguido, né, o Lean nas emergências. Sim. Né, um programa do PROAD SUS, né, a nossa consultoria do HCO, né, já estamos há 5 meses, e o Lean, ele realmente, o Lean já está dizendo o nome, enxuto, né? Então, com os recursos necessários que seriam para implementar um programa de melhoria dentro de um pronto-socorro, o Lean, ele usa os recursos humanos que nós temos, os recursos financeiros que nós temos, só que ele melhora, tá? Se ele tem uma visão holística e ele mapeia todo um fluxo e a gente tá com o pessoal totalmente nosso. Foi um curso de treinamento em São Paulo, passaram 2 dias intensivo e estamos aplicando. Ele é todo mapeado diariamente, 2 vezes ao dia é medido, é monitorado como é que está nosso fluxo. E, assim, a gente tem tido um efeito tão grande, tá certo? Porque a gente monitora 2 grandes indicadores. É o tempo porta-médico, que é o que o médico atende a criança, quando ela é classificada, para chegar para ele atender. E quando ele atende, para internar. Tá certo? E o giro-leito. Então, a gente tem que trabalhar esses pontos fortemente. E, assim, nosso hospital está com muito mais vaga, relativamente maior do que o do ano passado, tá? E o fluxo de crianças que tem adentrado no hospital, ele está girando muito mais rápido no pronto atendimento. Os nossos médicos têm contribuído na frente, têm se esforçado, tá certo? Tudo isso cativado por a gente, eles têm se esforçado e têm feito com que não deixe acumular muita criança lá na frente. Essa sensação está enorme. Olha, eu estou impressionado, viu, Tânia? Eu vou ser sincero. Porém, eu acredito, sempre acreditei, que as pessoas habilitadas e capacitadas no lugar certo produzem resultado fantástico com o que você está evidenciando. E que eu espero que sirva de referência, de exemplo, para que a gente possa ter a replicação dessa pegada adequada com relação à quantificação, à médica, a resultados que você está obtendo lá no Hospital de Valentina e em outros serviços. Porque a gente precisa, a gente é pobre, a gente tem poucos recursos, os recursos são limitados, mas você conseguiu fazer um grande diferencial na sua gestão e com aspectos que, assim, a questão da psiquiatria, a questão da parte de saúde mental A que a rede gente escola que nós temos, Exato. recebemos 11 instituições de ensino das mais diversas áreas, né? que, Multidisciplinares. que mantém um convênio, né? E mantém a temos criança. sim. Então, isso tudo reflete uma perspectiva que a gente tem de que existe solução. Existe sim. É só querer fazer, tá certo? Arregaçar as mangas, né? E trabalhar. Nada resiste ao trabalho, a gente sabe disso daí, né? E assim, quando você tem carisma e tem paixão pelo que você faz e tem um propósito de realmente fazer e mudar, principalmente com a mão divina na frente, as portas se abrem para a gente. E quais são as perspectivas futuras que você vislumbra que possa alcançar ainda?
Eu creio que a gente pode se tornar referência em hospital escola, né? Uhum. Nós temos aí, tanto pleiteando uma residência médica, né, em pediatria, que eu já falei no começo que a gente precisa aumentar o número Número de de... residentes, né? Principalmente aqui no estado da Paraíba, eu sei que está em todos. Existe uma campanha pela Sociedade Brasileira de Pediatria, está encampando isso daí. Criança tem que ser atendida por pediatra. Pediatra. Enquanto eu não consigo isso daí, eu estou tentando que a exigir do nosso corpo clínico se qualifique, pelo menos em cursos profissionalizantes na área de E pediatria. trabalha em parceria também com os médicos, com formação, adequação, com a RQE e tudo. Isso. Porém, você sabe que a gente tem a dificuldade de renovar ou ter um delay de médicos formados que a gente precisa correr atrás Isso. do prejuízo, né? Prejuízo. E assim, outra grande vontade nossa, e se Deus quiser vai sair, é a gente implantar um serviço de ortopedia, cirurgias ortopédicas, né? Já temos 3 ortopedistas, né, grandes ortopedistas, que já se prontificaram, né? E a gente está organizando aí para tentar implantar o serviço. E eu acho que vai ser um diferencial também para a gente ajudar não só o município, né? A demanda é muito alta de cirurgias de pé torto, congênito, cirurgias de mão, lábio leporino, fenda palatina. E eu creio que, se Deus quiser, nós vamos ter também esse nicho de serviço lá dentro, né? Como eu disse a você, ampliar e fazer com que a gente tenha um acolhimento maior para as crianças na saúde mental. Eu acho que é uma meta muito grande desde que eu cheguei no hospital. E eu creio que a gente é um desafio muito grande, né? A gente conta também com recursos de emendas impositivas. Tem alguns vereadores que já contribuíram nesses 2 anos de gestão e realmente eles cumprem, eles prometem e eles cumprem realmente. E a gente tem conseguido também trocar algumas aparelhagens que são obsoletas, tem tempo de uso, né? E começa a dar muitos defeitos. E, assim, quando a gente tem aparelhagens novas, tecnologias mais inovadoras, a gente consegue uma assistência de maior qualidade, né? Para essas crianças. Então, claro que a gente não vai querer um Unimed lá dentro, né? Mas o que a gente pode tentar pleitear para poder a gente fazer cada vez mais uma gestão... O avanço que vocês conseguiram... E, assim, meu sonho é também implantar um programa de qualidade, né? De qualidade, não que a gente pleiteie, meu Deus, uma acreditação hospitalar, mas que quando vier de cima para baixo, que o SUS realmente, né? Ele obrigar os hospitais a terem, como obrigou a ter núcleos de segurança do paciente, e a gente é bem forte, trabalha muito fortemente, a CCH também, da gente trabalha em conjunto, parceria muito forte, a gente vai fazendo o nosso papel, né? De implantando toda aquela contribuição que a gente sabe que tem, que é, primeiro, documental da acreditação e sair do papel, tá certo? Todas aquelas instruções de trabalho, fluxos de processos bem definidos, disseminados, a gente vai estar a um passo de quando chegar uma determinação dessa do SUS, de cima para baixo, a gente já está bem apto para concorrer, porque o meu sonho também é implantar uma acreditação hospitalar no hospital. Tânia, eu só tenho a agradecer pela sua explanação, uma aula sobre gestão, de fato, que eu acho que nem todo serviço público, seja de atenção à saúde geral, tem o que você tem conseguido obter lá no Hospital Valentina. Eu gostaria de deixar aberto para você fazer uma convocação, uma fala para a população de uma maneira geral. Eu creio que para a população em geral, onde aquelas pessoas estão voltadas para a gestão, eu acho que o maior desafio da gente, enquanto gestão pública, é realmente ter vontade de entrar, não pelo cargo, né? Mas realmente entrar para fazer o diferencial. Eu acho que quando a gente tem um propósito na vida da gente, que a gente pode fazer cada vez melhor, né? Isso é um diferencial com resultados altamente positivos, sem esperar reconhecimentos. A gente não quer reconhecimento, a gente quer ter a consciência tranquila que a gente está realmente fazendo por uma população que ela é merecedora. A criança, o adolescente e como outros pacientes também adultos, eles têm que ter uma assistência de qualidade, né? Para o lado daqueles profissionais que são médicos, né? Eu só agradecer a minha equipe médica,
certo? Porque realmente eles estão se chegando e o carisma que a gente mostra para eles aderirem, para nos ajudarem. E assim, o corpo clínico médico, ele tem contribuído para a gente. Eu só tenho gratidão para os nossos médicos. Para os colaboradores e as lideranças do nosso hospital, nem fala. A minha palavra é só gratidão, né? E dizer que eu acho que a corrente, tá certo? Quando ela é bem unida, todos voltados com o mesmo objetivo, eu acho que a gente consegue fazer até milagres, sabe? E assim, E as você minhas tem considerações são essas. E assim, a gente não pode tirar leite de pedra, né? Não tem como, mas com boa vontade, tá certo? Com determinação, a gente consegue sim. Você veja o quanto em 3 anos a gente consegue modificar uma gestão pública infantil com recursos bem escassos, tanto recursos humanos quanto financeiros, aparelhagem e tudo muito mais. Mas a gente está fazendo a diferença, entendeu? São atitudes, mudança de cultura. Então, essa é a minha mensagem. E só gratidão aos meus gestores maiores. Muito obrigado pela sua participação em nome do CRM e espero a gente poder, mais na frente, retornar com novos avanços. Estamos aqui. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite.